O tema de hoje é fé e comunhão. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo número 23, diz assim: Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Essa passagem diz respeito a uma experiência onde um pai que tem o seu filho que tem problemas relacionados às questões espirituais, e esse pai sofre muito com o sofrimento do filho. Esse pai leva o seu filho para que pudesse receber uma oração dos discípulos e ser liberto daquele mal. A Bíblia diz que o pai leva esse filho aos discípulos, os discípulos não conseguem libertar. E depois o pai resolve então conversar com Jesus. E na conversa que ele tem com Jesus, ele pede para que Jesus pudesse aumentar a sua fé, uma vez que ele não acreditava o suficiente para que seu filho fosse liberto. E Jesus então diz: sim, tudo é possível ao que crê. Foi o texto que eu me referi agora há pouco. A fé deste homem, ela precisava ser alimentada, ser aumentada a ponto dele exercer a sua fé em relação ao seu filho e ver o seu filho finalmente liberto. E essa experiência de fé, ela diz muito a respeito da nossa própria vida. Porque muitas pessoas acham que o fato delas simplesmente um dia entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus e depois passar a se tornar membros de uma igreja e frequentadores de um templo, automaticamente elas estão exercendo a sua fé. Não. O fato de você frequentar uma igreja, o fato de você ser membro de uma igreja, isso faz com que você possa ter a oportunidade de servir a Deus naquele lugar junto com outras pessoas e ao mesmo tempo também aprender mais e mais da palavra do Senhor. O ato de exercitar a nossa fé está relacionada ao nível de comunhão que nós temos com o nosso Deus. Por isso que o tema de hoje é fé e comunhão. A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, que vai através do convívio com outras pessoas que creem naquilo que você crê, através do convívio com a palavra de Deus, através de uma vida de oração e através de uma vida de serviço ao Senhor, isso vai colaborando, contribuindo para que a fé da pessoa se solidifique, se fortaleça cada vez mais. E assim, consequentemente, ela possa exercer a sua fé em todo momento, em cada instante. O fato de nós simplesmente visitarmos uma igreja, participarmos de uma igreja semanalmente, isso não faz com que a nossa fé cresça, amadureça ao ponto de que possamos, em alguns momentos da nossa vida, especialmente os mais difíceis, exercer a nossa fé. Por isso nós temos muitos cristãos que quando passam lutas, dificuldades, a primeira coisa que acontece é a fé da pessoa esmorecer. Então a nossa relação de fé, ela está intimamente ligada ao nível de comunhão que nós temos com Deus e com a sua palavra. Portanto, é extremamente necessário nós ampliarmos cada vez mais a nossa comunhão com o nosso Deus, para que a nossa fé aumente, ao ponto de fazer o que aquele pai disse: se não consigo, Senhor, aumente a minha fé. Ou seja, a minha fé ainda não atingiu uma maturidade, um nível suficiente para ver que meu filho, no caso daquele homem, seja liberto. E Jesus foi gracioso, libertou a vida daquele garoto, abençoou a vida daquele pai, e eles voltaram para sua casa com seus problemas resolvidos de forma especial em relação ao seu filho. Quais lutas você tem travado onde é necessário você exercitar a sua fé? E ao invés de você exercitar a sua fé de forma a prevalecer diante dos problemas, muitas vezes você se sente frágil, enfraquecido e a fé abalada. Aumente a comunhão com o Senhor, a intimidade com o Pai através da sua palavra, através da oração, da busca constante, e como consequência disso, minha fé, sua fé, será fortalecida dia a dia no Senhor. O dia de hoje seja assim de grande experiência de fé para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. No amor de Cristo Jesus. Forte abraço. Deus abençoe seu dia.